A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus. Hoje mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, uma bênção para você, para sua família, para você que sempre nos acompanha aqui via YouTube e Facebook. Louvamos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos apresentando este programa. Eu sou o pastor Ronildo, da Igreja Chamas do Avivamento, em Governador Valadares. Quero dizer para você que Deus tem um amor muito grande por sua vida, por sua família. Quero dizer a você que você é importante para Deus. Amém? Que Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, seu emprego, a igreja onde você congrega, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meu querido irmão, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 12, do dia 21 de junho de 2015, quando ela foi ministrada nas igrejas Chamas do Avivamento, em Governador Valadares e regiões. Amém? O tema da lição, a raiz de amargura. Texto áureo. E levantando-se foi para seu pai, e quando estava longe, o viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Lucas capítulo 15, versículo de número 20. Verdade prática. O perdão é o remédio para o rancor. Leitura em classe. Encontra-se no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11, 12, 20 e 29. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, ouviu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Louvado seja Deus, né? Este texto foi resumido da parábola do pai que tinha 2 filhos, e um deles pediu a parte da herança. Que parábola era essa? A parábola do filho pródigo, aquele que se afastou do seio familiar, foi para o mundo em busca de novas aventuras, deu tudo errado e voltou para casa arrependido, e foi recebido por seu pai de uma maneira fantástica, né? Louvamos a Deus por essa história, e é com essa história que nós vamos estar aprendendo um pouco sobre raiz de amargura. Onde ela foi mostrada nessa história? Pelo irmão mais velho, que servia a seu pai há muitos anos e nunca tinha tomado um cabrito para fazer uma festa. Então ele lançou essa questão no rosto de seu pai, né? E falou: olha, eu estou te servindo há muitos anos, nunca peguei um cabrito para mim. Agora este teu filho, que pegou a parte da herança e gastou como quis, o senhor está recebendo ele com festas, né? Está dando a ele novamente um anel, está dando para ele roupas novas e umas sandálias para pôr nos pés e fazendo um banquete. Eu nunca tive nada disso. Meu irmão, minha irmã, aí mora a raiz de amargura no coração. E ela é manifesta quando alguém pronuncia qual é o motivo da sua raiva. Né? Raiva acumulada. Mas vamos lá, vamos orar ao Senhor, e logo após nós vamos estar tratando acerca deste assunto com você que está acompanhando o nosso trabalho via Facebook e YouTube, ok? Vamos lá, introdução.
A raiz de amargura é outro mal assintomático, ou seja, ela não é perceptível. Tem doenças que a gente olha para a pessoa e fala com ele, olha, você está com tiriça, né? Na verdade, icterícia, né? Está amarela, né? Você está gripado porque a pessoa está escorrendo nas narinas, está tossindo, está espirrando, não é assim? Então tem doenças que são perceptíveis porque os sintomas delas aparecem, né? Mas assintomáticos são aquelas doenças que não aparecem com a pessoa do nosso lado. Hoje é o problema da Covid, né? Covid-19. Só se percebe quando a pessoa está doente, né? Coisa aí de 4 dias depois que ele foi contaminado ou infectado pelo vírus. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos aprender, né, que a raiz de amargura, ela é um problema sério na vida de todas as pessoas. E aqui, inclusive, para a vida daqueles que estão salvos em Cristo, né, que precisam se libertar deste mal que foi implantado no coração. Como? Porque não teve, né, correspondência do seu trabalho, do seu empenho, não teve retorno, há uma frustração e a pessoa precisa se libertar desta frustração por causa de uma palavra mal falada, por causa de uma palavra mal entendida, né? Ou até mesmo por causa de uma palavra que foi falada nua e crua, né? Ofendeu, magoou, né? Trouxe problema para o coração daquela pessoa. Então a gente vai ver que a raiz de amargura, ela brota, né, nesses momentos, né, começa a germinar, né, e vai ganhando o coração da pessoa. E isto é um grande e grave problema na vida de quem tem raiz de amargura. Mas esta lição, ela traz, né, o remédio para a cura deste mal. Então é importante você, né, que está passando por um problema desta natureza, guardando mágoa, rancor, sentimento de frustração, de ódio, né, porque alguma pessoa te prejudicou, te ofendeu, não reconheceu o seu valor, né? Mas eu digo para você, existe a cura e ela está em Cristo Jesus. Amém? E está também nas suas atitudes para que este mal seja tirado da sua vida. Então entenda, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia está dizendo que nós temos que tomar cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote em nossos corações e que nós, né, vamos acabar sendo privados da graça de Deus. Vamos para a lição? Mas vamos orar primeiro, ok? Querido Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te damos graças por tudo quanto tens feito por nós, por sua bondade, amor e misericórdia para com as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra nessa tarde está falando em todos os corações, inclusive no meu, Senhor meu Pai. Que o Senhor nos liberte de todo mal, que o Senhor venha, em nome de Jesus, tirar esta raiz de amargura que foi brotada em todos os corações, Senhor meu Pai, que o sentimento de perdão seja liberado, sim, meu Deus, que a misericórdia seja demonstrada, que o teu amor, que também foi derramado em nossos corações, seja, meu Pai, demonstrado com atitudes verdadeiras, sinceras, procurando, Senhor meu Deus, terminar, acabar com este mal que foi brotado em muitos corações, prejudicou pessoas, prejudicou a tua obra, a tua igreja. Que o Senhor nos ajude, nos ensine a dar a volta por cima e vencermos estes males, em nome de Jesus, ó Deus Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. A raiz de amargura, ela fica escondida há muito tempo dentro do coração, às vezes por ano. Ela não se manifesta até que encontre um terreno propício para desenvolver sua nova árvore e dar seu fruto maligno. Olha bem, o filho pródigo voltou para a casa do pai.
disse para seu pai, né? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas o pai não olhou para ele como trabalhador, olhou para ele como seu filho, a quem ele muito amava. E o filho mais velho, né, que trabalhou a vida inteira, deu duro na fazenda, reclamou da situação. Ele achou o momento propício, a oportunidade que ele queria para lançar no rosto do pai, que nunca tinha feito para ele uma festa. Mas por quê? Porque ele não pediu, né? E o pai falou, rapaz, tudo que eu tenho é seu, né? Participa desse negócio, desfruta dessa fazenda. Mas ele entendeu que fazenda era lugar somente para trabalho e não para se alegrar. Entendimento, né? Equivocado. As pessoas que trabalham nas fazendas também se alegram. Isso é uma verdade. Vamos ao ponto 1. O que é a raiz de amargura? Segundo o dicionário de língua portuguesa, Michaelis, o rancor é definido pelas seguintes palavras: ódio, inveterado, oculto, profundo, grande aversão não manifestada, antipatia, ressentimento, ira secreta e mal-querer. E ela se manifesta onde? No seio familiar, como aqui no caso da parábola do filho pródigo, entre parentes, entre amigos, entre colegas de trabalho, né? Na vizinhança, sempre vai ter um problema que pode gerar em alguém uma raiz de amargura. Aí que mora o perigo. Mas nós vamos descobrir nessa tarde como tirar este mal do nosso coração, porque provoca problemas sérios de saúde, né? Pode ter certeza disso. Ao analisarmos as palavras que definem rancor, podemos concluir que esse sentimento é como o câncer que vai corroendo silenciosamente, sem que a pessoa perceba nos primeiros momentos, até que subitamente descobre que está totalmente tomado pelo mal. Então é como um câncer, né? Geralmente quando as pessoas descobrem o câncer, é porque ele está dando algum sinal, um nódulo, né? Um inchaço, um emagrecimento, um tumor. E aí a pessoa vai descobrir, após fazer uma série de baterias de exame, que ele está com um mal chamado câncer. E para ser curado, meu amigo, é muito grave, é muito difícil, né? Ou um milagre da parte de Deus, na base da oração, pode acontecer, ou também, pela bondade e misericórdia de Deus, Deus usa os médicos e os medicamentos, né, a quimioterapia, né, para realizar a cura deste mal. Mas o processo é demorado. Isto é uma verdade. Eu acompanhei pessoas que estavam fazendo o tratamento, né, durante aproximadamente uns 20, 30 dias, e vi que não era nada fácil. Mas graças a Deus, essas pessoas que eu acompanhei, Deus as curou. Mas eu vi também que, infelizmente, pessoas foram levadas a óbito, né? Acabaram morrendo por causa do câncer. E este sentimento, né, fincado no coração, raiz de amargura, que é demonstrado pelo ódio, pela ira, pela raiva, contidas no coração, isto é um problema sério, tá? Pode trazer complicações na saúde. Vamos abrir no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Amém? O texto diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos, né?
Olha o perigo. O coração alegre. O que ele faz? Serve de bom remédio. Mas se o coração está doente, né, com o espírito abatido, vai acontecer o quê? Vai secar os ossos. Então, meu irmão, minha irmã, quando alguém está irado, está nervoso, né, quando alguém está guardando mágoa no coração, ódio, isso tudo leva a pessoa a ficar doente. Tem gente que deixa de comer, tem gente que perde o sono, vai dar úlcera, vai dar gastrite, vai dar, né, insônia, né, depressão, o que é o mal maior que está acontecendo nesses últimos tempos, depressão, quantas pessoas tirando a vida, né, por causa desses sentimentos que estão alojados no coração e ganhando força. Então, este tipo de sentimento, ele vem a secar os ossos, ele vai provocar a morte, né? Ossos secos é de quem está morto. Isso é uma verdade. Então vamos lá. A raiz de amargura é a ferida aberta no coração de uma pessoa por causa de uma questão mal resolvida ou não resolvida. Irmãos, todos nós já tivemos algum tipo de questão mal resolvida com alguém ou que não foi resolvida. Por quê? Houve um mau entendimento, houve uma má interpretação de uma fala ou um mau entendimento, né? Houve uma discussão acalorada por causa de coisas fúteis. Eu sou sincero em dizer que eu já passei por esse tipo de situação, fui reprovado, fiquei envergonhado, depois voltei e pedi perdão, né? E graças a Deus tudo consertou. Mas eu quero dizer para você, corremos o risco sempre de ter algum tipo de problema em nosso meio. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Ok? Então veja bem, a pessoa ofendida guarda a agressão e o ofensor às vezes não se satisfaz ou então recebeu de volta outra agressão como resposta. Nesse caso, ambos ficam ofendidos e assim fica o mal alojado no coração dos dois. Enquanto não for resolvido o mal, continua crescendo. Pelo ódio, eles podem tornarem-se inimigos capitais, podendo levá-los à morte pelo desejo de ver o fim do outro. Meu irmão, minha irmã, presta atenção como o negócio é sério. Jesus ele fala acerca da oferta. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Ele fala assim, olha, quando tu fores ofertar, e se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta no altar, vai e conserta com ele depressa, depois vem e consagra a tua oferta no altar. Então veja bem que quando a gente, né, tem um inimigo, tem alguém que está com alguma coisa contra nós, e se a gente vai ofertar no altar, Deus não recebe. É isso que ele está dizendo, porque há falta de comunhão entre nós. E Deus não quer isso no seio da igreja. Deus não quer isso entre amigos, entre familiares, entre marido e esposa, entre pais e filhos. O que Deus quer é que a gente viva em plena comunhão, para que a gente possa gozar das bênçãos de Deus, como está no Salmo de número 133. Vamos abrir a Bíblia e vamos dar uma lida. É um salmo bastante conhecido da igreja, né? O salmo diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Agora olha o resultado. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena
a bênção e a vida para sempre. Então, se você tem um inimigo, conserta com ele. Procura reconquistar esta amizade até então perdida. E procura ter paz com essa pessoa. Porque certamente Deus vai ordenar a bênção para a sua vida e vai ordenar a vida para você. Para sempre. Não é uma vida passageira. Está falando da eternidade com Deus, tá? Então agora veja bem o que o apóstolo Paulo vem dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, acerca deste assunto. Paulo estava tratando justamente dessas questões de inimizades dentro e fora da igreja. Romanos capítulo 12, versículos 18 a 21. Vamos ver o que Paulo diz. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ele não diz que é para ter paz somente dentro da igreja, mas também fora da igreja, tá? E ele diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quantas pessoas que passaram por situações desagradáveis, né, que foram ignoradas, desrespeitadas, viram os seus direitos, né, não serem, como diz, recompensados, e depois pensam, não, eu vou vingar. Vai ter uma oportunidade que eu vou vingar desses camaradas. Eles vão ver comigo. Não, Deus não nos chamou para a vingança. Tá? Isto não é coisa de salvo, isso não é coisa de quem teme a Deus. Porque Deus está dizendo, minha é a vingança. Também não é para você desejar que Deus vingue o seu irmão. Né? Que Deus vingue o mal que você sofreu. Porque Jesus vem dizendo para nós, orai por aqueles que vos perseguem, abençoai aqueles que vos maldizem, né? Porque se nós fizermos bem somente àqueles que fazem bem a nós, que lucro que vai ter nisto? O que o reino de Deus vai ganhar com isto? Né? Então, meu irmão, minha irmã, lembra que Saulo estava segurando as capas, as túnicas, né, daqueles que apedrejavam Estevão. E Estevão estava lá caindo para morrer. Fez uma simples oração dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado. Louvado seja Deus. Ai de Saulo, se não fosse a oração de Estevão, onde estaria Saulo? O interessante é que a gente olha para a Bíblia, a gente não vê nenhum dos outros, né, que apedrejaram Estevão, dando testemunho de que consentiu na morte de Estevão, como Saulo. Né? Mas Saulo foi perdoado graças à oração de Estevão. E olha o quanto o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ganhou quando Saulo se converte. O Senhor o enche da sua graça, o capacita para escrever as suas cartas e se tornar o maior doutrinador da igreja de Cristo em todos os tempos. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que Paulo vem falando, a vingança pertence ao Senhor, né? Não a nós. Nosso dever é perdoar quem nos ofendeu, é amar os nossos inimigos, tá? É amar o próximo como a nós mesmos, ok? Veja bem, versículo 20 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, né? Mas vence o mal com o bem. Então, nós temos, meus irmãos, que entender, não podemos procurar oportunidades para vingar das pessoas. Não. Nós temos que procurar ter oportunidades
para consertar o mal, o dano que foi feito. Para isto, Deus nos deu condições para consertarmos com os nossos inimigos, nos tornar amigos e viver em paz, né? Quando for possível. Tem pessoas que infelizmente não cooperam. Quando a pessoa não coopera, o que de melhor eu posso fazer? Me recuar e orar por ela ao Senhor. Pode ter certeza que a sua oração, ela não será em vão, vai ser uma bênção, tá? E a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. Amém? Vamos lá. As ações muitas vezes ficam escondidas e o ofendido continua agindo como se estivesse tudo muito bem entre ele e o seu opositor. Consciente ou inconsciente, a hipocrisia assume a liderança da situação e tudo parece realmente bem, até que, em outra circunstância, eles têm que resolver juntos alguma questão. Então, as velhas indiferenças afloram, fazendo mais mal do que antes, né? Dá uma lidinha em Provérbios, capítulo 18, versículo 19, você vai ver como o irmão ofendido se sente, né? O texto diz assim: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palhaço, né? De um palácio, né? Então veja bem, meu querido irmão, minha querida irmã, o irmão ofendido é muito difícil de conquistar, né? Então quando a gente observa essas coisas, né, da ofensa, eu tenho que entender que o meu próximo tem sentimentos, como eu também tenho sentimentos. Quem nunca foi ofendido em sua vida? Quem nunca passou por uma decepção com algum amigo, com alguém da família, com um parente, com o chefe, com o seu encarregado, ou com um colega de trabalho? Mas de repente a gente entende, né? Ou procura entender por que que aquilo aconteceu, por que que foi daquela forma, por que que me machucou, será que eu também não machuquei, né? Isso é sério. Então vamos lá. A gente tem que observar, o mal brota agora com novas tendências e maiores possibilidades de agravar ainda mais a situação do relacionamento. Como uma planta que lança os seus rebentos com mais força, assim é a raiz de amargura. Quanto mais tempo, mais forte ela fica, mais propício a fazer coisas piores do que fez quando não passava de uma mágoa, de uma pequena ofensa. Quem já observou como é o comportamento das árvores, principalmente plantadas em vias públicas, árvores como, né, o oiti, que a gente chama do pé de banana de macaco, né? Aqui em Valadares temos bastante. Então tem também o ficus, né? A raiz do ficus, ela anda a distância longe, procurando procurando água, e ela chega a entrar até dentro de um vaso sanitário, né? O que acontece? As raízes dessas árvores vão crescendo, vão se espalhando, vão tomando espessura, as calçadas vão trincando, os muros vão tombando. Quando pensa que não, o muro desaba. Aí é um problema sério. Tem que cortar a árvore, tem que matar a raiz. Mas depois que a árvore e a raiz destruiu tudo que não podia, né? Então a gente observa assim,
Olha como foi com Caim e Abel. Né? Caim oferece a Deus do fruto das suas hortaliças, das suas plantações ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus não atentou para Caim para a sua oferta. E veio também Abel e ofereceu o primogênito, né, das suas ovelhas ao Senhor, os melhores do gado. E Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Mas o semblante de Caim ficou caído. E o seu coração começou a ter raiva de seu irmão. E o próprio Deus falou com ele antes: Caim, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. Mas se você fizer o mal, você vai ser rejeitado mesmo. Né? É isso que Deus estava dizendo para ele. Agora, Caim, o pecado está à porta, ou seja, está batendo no teu coração. Se você quiser, você vai ter domínio sobre ele. Mas se você não quiser, ele vai te dominar. E Caim preferiu dar ouvidos à voz do seu coração, a voz da mágoa, da raiva, do ódio, da ira e da inveja contra seu irmão. E o que ele fez? Chamou Abel. Abel, vamos ao campo? Abel, com boa vontade, foi. Chegando lá, Caim deu sobre ele e o matou. Né? Então veja bem, irmãos, que é um mal que brota no coração da pessoa. Ele tem que tomar cuidado com isto, para não tomar atitudes radicais como tomou Caim. Né? Porque tirar a vida de um irmão, de um semelhante, né? Isso é um perigo muito grande. Haverá aceitação da parte de Deus para conosco? Né? Deus pode nos perdoar sim, né? Mas a gente tem que entender, como conhecedores da palavra que somos, fica bem mais difícil de um perdão vindo da parte de Deus. Isso é uma verdade. Não estou dizendo que Deus não vai perdoar. Estou dizendo que será mais difícil. Né? Então a gente precisa, de fato, tomar um cuidado muito grande contra este sentimento de ira, né, que faz gerar ou germinar, né, crescer a raiz de amargura em nosso coração. Prevenção contra o rancor. Tá? É comum pessoas se desentenderem porque ninguém tem sempre um mesmo ponto de vista a respeito dos assuntos da vida ou de questões em particular. Desentendimento é uma coisa natural, como o autor está dizendo, por causa de ponto de vistas, de conceitos formados. Tá? A própria Bíblia diz, Amós capítulo 3, versículo de número 7, né? Amós 3:3, perdão. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, certamente irão separar-se. Né? Mas isso não quer dizer que devem ser inimigos. Olha, para quem conheceu e conhece a história da Torre de Babel, Deus confundiu a língua do povo, porque eles falavam um único idioma. Estavam construindo uma torre que desagradou o Senhor. E Deus falou, não, eu vou espalhar essa gente, aí eles vão parar de construir e vão ir cada um para uma região, porque o plano e o propósito de Deus com a humanidade era que ela crescesse e se multiplicasse sobre a terra e ocupasse, né, os continentes, as regiões. Mas eles estavam teimando em ficar no lugar, né, na planície de Sinar. Então Deus o que faz? Confundiu a língua de todo mundo, onde surgiu aí vários idiomas sobre a terra. Cada um que ia comunicar com o outro não se entendia. De repente ele achou alguém que falou a mesma língua e falou, não, eu vou me juntar a ele. E se juntaram e se espalharam. Então o que eu quero dizer? Podemos discordar de assuntos. Isto é normal. É direito das pessoas. Isto é democrático. Né? O que não é normal, o que não é aceitável, é brigar porque não nos entendemos, porque não
concordamos uns com os outros. Então a gente precisa entender isso. Quem, por exemplo, questões de denominações, né? Existem muitas denominações. Existem, verdade. Primeiro, por que existem muitas denominações? Por conceitos teológicos, né? Por exemplo, existe hoje a linha tradicional e a linha pentecostal, surgiu depois a linha renovada, né? Então são conceitos teológicos que separaram grupos e surgiram denominações cristãs. Mas são inimigos? Não. Vão brigar entre si? Também não. Todos buscam a salvação, todos buscam o reino de Deus. A diferença está no entendimento da palavra. Mas são salvos por Cristo, né? São pessoas que foram perdoadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e que visam o céu no final da sua história. Amém? Então nós temos que tomar um cuidado muito grande com o rancor. Algumas delas precisam ser discutidas quando diz respeito a um grupo ou comunidade para se chegar a um consenso. E se faltar virtudes como a sensatez, por exemplo, pelas partes envolvidas, haverá desentendimento. E nesse momento pode sair algum tipo de pensamento que, mal proferido, pode ofender alguém. Se isso acontecer, as diferenças devem ser resolvidas ainda no momento, se possível, para não deixar portas abertas para que a mágoa se converta em ódio depois. Então as questões têm que procurar ser resolvidas, né? Bem entendidas. Está bom para você? Está bom para mim. Não está bom para você? Não. Então vamos fazer de novo, até que fique bom para você e para mim também, ok? É assim que funciona para prevenir contra o rancor. Porque é muito triste a pessoa tomar um prejuízo, depois ver que foi enganada, né? Quantas pessoas se tornaram inimigas umas das outras, porque uma passou a outra para trás, né? Final da história, viu que foi iludido. Temos, assim que começa a raiz de amargura, é assim que começa a raiz de amargura no coração. Pessoas que querem ser superiores às outras, passar as outras para trás, não importa os meios, e elas querem estar por cima e prejudicam a tudo e a todos. É um problema sério, tá? Então vamos lá, a cura para o rancor. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ver o que o apóstolo João está dizendo na sua primeira carta, no capítulo 3, o versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos, né? Então aí começa a cura pelo rancor. Eu me colocar à disposição do meu irmão, né? Em que situações? Situações que temos que nos ajudar, né? Ver que somos dependentes uns dos outros, que não podemos viver sozinhos, isolados, de maneira alguma. Aí começa a cura para o rancor, se entregar pelo seu irmão quando ele precisar da sua ajuda, né? Aquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Se o teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se tiver sede, dá para ele de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, mesmo que seja meu inimigo, eu tenho que procurar socorrê-lo quando ele estiver em dificuldade. Aí ele vai ver que eu não sou o inimigo que ele pensa que eu sou, né?
Ele vai ver que ele estava equivocado, errado ao meu respeito, ao seu respeito. Aí a gente pode mudar a situação. Conhecemos o amor que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A força para qualquer pessoa se livrar do mal, da raiz de amargura, vem do Senhor e da comunhão. A natureza humana não tem forças para resolver esses tipos de dificuldades. Ela tem facilidade para criar, mas não para resolver. Para acabar, ou para curar a raiz de amargura, a pessoa precisa de 4 coisas. Primeiro, reconhecer que raiz de amargura existe dentro de si. Tem pessoas que não aceitam dizer que eles são alcoólatras. Tem pessoas que não aceitam dizer que eles são viciados. Tem pessoas que não aceitam dizer que eles estão perdidos. Por falta de quê? Por não reconhecerem como eles estão de fato. Que não aceitam dizer que estão doentes, que não querem dizer que estão doentes. Então precisa reconhecer que existe uma amargura dentro de si que precisa ser tirada. Segundo, reconhecer, arrepender, na verdade, arrepender e desejar livrar-se dessa amargura. Meu irmão, a amargura não deixa a gente dormir, não deixa a gente comer direito, tira a nossa paz. Se a pessoa da qual você se tornou inimigo, ela se tornou sua inimiga, quando vocês se aproximam, o ambiente não fica bom, não fica legal, parece que estreitou as coisas e não vai dar certo, e é perigoso. Então você tem que se livrar dessa raiz de amargura. Terceiro, se dispor a retratar-se com a pessoa envolvida e pedir perdão pela ofensa. Isto é uma verdade. Pessoas não estão nem aí se ofendeu, se não ofendeu, segue a vida, toca o barco. E os inimigos estão lá atrás, olhando para você. E você parece que não está nem aí, que nem se toca com o sentimento dos outros. A Bíblia mostra, o apóstolo João mostra, que o pior homicida é aquele que aborrece a seu irmão. Mata devagar. Mata com requinte de crueldade. O pior homicida, João disse, que é aquele que aborrece o seu irmão. Então você tem que pensar em consertar com a pessoa, pedir perdão, prossegue a vida, Deu certo, amém, não deu, fazer o quê, Vamos embora. Mas eu digo assim, no sentido de que não há motivos para brigas, que não há motivos para vingança, de maneira alguma. É entender o posicionamento de cada um e o seu posicionamento, Quando não dá certo, não há por que brigar, O ideal é a gente seguir a nossa vida, andar, de acordo com a vontade do Senhor. E por último, restaurar a comunhão com o ofendido. Tudo que ficou para trás, não tocando mais no assunto polêmico. Tem pessoas que pedem perdão e depois, se tiver uma nova infelicidade, de acontecer algo novamente, aí ele vai e lembra, rapaz, eu já te perdoei de tudo que você fez errado comigo. E você continua com esse tipo de posicionamento. Jesus, ele nos disse algo, irmão, que é estranho, Mas o Evangelho é assim mesmo. O Evangelho, ele é contra o que nós pensamos. É uma verdade. Eu antes pensava que se alguém pisasse no meu pé, eu quebrava a perna dele. Não é assim? Se alguém me esbarrasse, eu dava nele um soco no olho. Se alguém me xingasse, eu batia na boca dele. Esse era o pensamento de muita gente.
né? Não levar desaforo para casa. Mas agora somos salvos em Cristo. Nossa maneira de pensar, nossas atitudes tem que ser de acordo com o Evangelho, não com o que nós pensamos. Isso é uma verdade. Então a gente precisa entender, né, que a vida cristã é nova. Como Paulo disse, se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém? O relacionamento, né, ganha vida nova, um novo começo, quando a gente de fato perdoa. E quem sabe vai ficar até mais forte do que antes. Pessoas às vezes se desentendem ou recebem mal uma palavra e isto vai para o coração. Mas aí a gente tem que entender, né? Preciso ver isto melhor. Preciso procurar saber se de fato foi isto mesmo que eu ouvi e qual foi a intenção da pessoa, né? Então temos que perdoar, restaurar a comunhão que foi perdida, tá? O relacionamento ganha vida nova, um novo começo. O Espírito Santo entra na vida dos envolvidos e manifesta a virtude do domínio próprio. O que é domínio próprio? Controlar-se, né? Evitar o mal, fugir da aparência do mal. Eu sei que vai dar errado, eu sei que não agrada, então eu não mexo, eu não toco, tá bom? Eu não participo, isso é importante. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim para nós: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se não estiver andando com paz com seu irmão, você poderá passar por situações difíceis, tá? Mateus capítulo 7, versículo 12, nos ensina como vencer o rancor de amargura. Tudo quanto você quiser que os homens façam a você, faça a eles primeiro, né? Eu já vi tanta gente, infantilidade cristã, imaturidade cristã. Ah, pastor, naquela igreja tem pessoas que não me cumprimentam com a paz do Senhor. Então eu não vou mais na igreja. Que é isso, meu irmão? Quando você quer que alguém te cumprimente, chega a ele primeiro, cumprimenta com a paz do Senhor, né? Procura dar um abraço, procura mostrar que você é amigo, que você é irmão em Cristo. Muda essa situação. Não deixe o inimigo falar no teu coração por causa de bobeira, tá? Mateus capítulo 22, versículos 35 a 40, alguém perguntou para Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu para ele: olha, o primeiro e grande mandamento da lei é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, sobre todos os teus negócios. E o segundo e grande mandamento da lei é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque destes dois grandes mandamentos dependem toda a lei. Ou seja, se você cumprir isto na íntegra, você vai cumprir a lei. Então é o remédio, né, para curar todo o rancor, procurar fazer com que o amor que foi derramado em nossos corações cresça pelas pessoas. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que tomar um cuidado com isso. É a pureza na comunhão da igreja. Tem que haver uma comunhão de verdade, uma comunhão honesta, sincera no meio dos salvos. E ela tem que ser trabalhada entre nós. Na carta aos Filipenses, Paulo diz que, né, no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Quer dizer, ele está dizendo, seja a alegria do seu irmão. Temos que promover a alegria uns dos outros. Isto é comunhão, né?
eu trabalhei na direção de algumas congregações e quando eu assumia essas congregações eu via um quadro de pessoas dispersas, desconfiadas, né? Mas eu louvo a Deus que quando a gente passava um tempo ali, né, de repente as coisas começavam a melhorar, a mudar, mais pessoas chegavam à igreja e resultado, no final dos cultos, elas não iam embora, elas batiam papo, né, conversavam, ninguém queria ir para casa, e eu brincava, vamos fazer outro culto, né? Isto é maravilhoso, isto é a comunhão da igreja, o culto é um serviço que nós prestamos para Deus. Agora, quando há alegria em nós, satisfação de sermos irmãos em Cristo, tudo é diferente, né? Para a glória de Deus. Amém? Então entenda isso, tem que haver pureza na comunhão da igreja. E Paulo traz uma exortação também na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, né? Não deis lugar ao diabo. Se você sabe que algo vai quebrar a sua comunhão com a igreja, com seu irmão, vai tirar a paz das pessoas na igreja, não faça. Tome cuidado com isso, você pode ser usado pelo diabo para fazer um grande problema na igreja. Então Deus não quer isto para você, Deus não quer isto para a igreja. Olha, muitas igrejas, denominações, né, estão com sérios problemas por falta de entendimento, porque deram lugar para o diabo agir. Né? Conheço denominações que fecharam as portas, outras estão em litígio, né? Estão na justiça, né? E o pior da justiça dos ímpios, brigando até hoje, por causa de desentendimentos. Deus não quer isto para a sua igreja, ok? Então vamos lá. Não deis lugar ao diabo. Paulo disse isso aos Efésios. E Pedro disse isso para a igreja que ele pastoreava, né? 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Então, meu irmão, não dê brecha para o maligno. Sua igreja é uma bênção, o seu pastor é uma bênção, o seu irmão em Cristo é uma bênção, a sua família é uma bênção, a empresa que você trabalha é uma bênção, sua vizinhança é uma bênção, tá? Então o adversário quer estragar isso aí, quer colocar raiz de amargura nos corações das pessoas. Tome cuidado, não deixe que brote no seu coração e nem nos corações das outras pessoas. Amém? Então veja bem, Mateus 5, versículo 8, Jesus disse que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha o prêmio maior de ter um coração puro para poder contemplar a face de Deus. Um coração puro, sem raiz de amargura, sem ódio, sem inveja, sem ira, né? Sem maldade alguma, que agrade ao Senhor. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Abençoando Deus, né? Querendo Deus, na próxima segunda-feira estaremos aqui com a lição A Recompensa do Pecado, que foi ensinada no ano de 2017 pelo nosso pastor Ailson Dias. Nós vamos estudar a lição de número 11, do dia 11 de junho de 2017. Devemos odiar o pecado. Devemos ter ódio do pecado. Esta é a lição da segunda-feira, se Deus quiser, né, do dia 11 de junho de 2017. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Gostaria que você, né, que assistiu este nosso programa, que você se inscrevesse neste canal, compartilhasse com seus amigos, divulgasse, assistisse também no Facebook e compartilhasse com seus amigos, tá? Você vai estar nos ajudando na edificação da igreja, na evangelização. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor Jesus.
E também nós temos de segunda a sexta-feira, das 9 às 10h30 da manhã, o programa Boa Palavra com o pastor Ailson Dias, também no YouTube e no Facebook, ok? E temos de segunda a sexta, a partir do meio-dia, com o pastor Edneuto e irmã Elaine, o programa Chamas do Avivamento, programa maravilhoso de assistir com a família no seu horário de almoço. Participe, tá? Divulgue, compartilhe com as pessoas, será uma grande bênção para todos, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, hoje e sempre. Amém.